Câmara assumiu a 5 de fevereiro a chefia do Núcleo de Escuteiros de Famalicão. Para os próximos 3 anos, assume diversos projetos, nomeadamente a realização do ACANUC, adiado por causa da pandemia. Num arciprestado com 44 agrupamentos muito dinâmicos, a chefe tem consciência da tarefa que tem em mãos, que encara naturalmente com o espírito discutista. Ela acedeu a conversar com a Fama TV, exatamente para conhecermos um pouco mais dos seus projetos para os próximos 3 anos. Vânia, muito obrigada por nos acolher aqui na sede dos escuteiros, do Núcleo de Escuteiros de Famalicão. A verdade é que eu já o disse, a 5 de fevereiro tomou posse como chefe do Núcleo de Escuteiros de Famalicão. Vânia, porquê é que aceitou esta missão? Acho que é a pergunta que se impõe. Desde já, obrigada eu pelo convite e pela oportunidade de mostrar aqui um bocadinho que é o nosso movimento. Ao fim e ao cabo, foi o continuado um trabalho de 6 anos. Fiz parte da equipa anterior, das equipas anteriores do núcleo, lideradas pelo Carlos Filipe, e depois foi-me lançado o desafio para continuar e cá estou eu. Quando lhe foi lançado o desafio para continuar esse trabalho que vem do anterior, do ex-chefe Carlos Filipe, o que é que pensou? Não, nem pensar, sem dúvida, já. Não, tem que se pensar. A responsabilidade é muita, são 44 agrupamentos. Que encara como muito dinâmicos. Sim, muito dinâmicos e 4 agrupamentos fortes. Nós temos um núcleo que é, na sua dimensão, maior a muitas regiões do país. Nós temos 2.700 escuteiros, é muita coisa. Por isso a responsabilidade e o compromisso são grandes. Portanto, teve que pensar bem. Tive que pensar bem, confesso que pensei muito. As pessoas não sabem isto, mas a verdade é que para marcarmos esta entrevista não foi fácil, porque uma mulher ocupada, Vânia, como é que uma mulher ocupada que trabalha durante o dia, chega ao fim do dia e ainda tem tempo para vir aqui e ter espírito escutista, bem disposta, sempre sorridente, pelo que percebo? Isto é uma coisa que já faz parte de mim, o escutismo. Eu sou escuteira desde os meus 9 anos de idade. Por isso, acho que viver sem o escutismo é que seria estranho. Claro. Por isto é mais um desafio. É, nesta fase de nós, de adultos voluntários do CNE, o alerta para servir e pronto, cá estou eu para mais um desafio. E de certa forma, acha que é a prova de que há sempre tempo para tudo, basta querer? Eu costumo dizer muito aos meus caminheiros que o tempo é nosso. Nós é que dispomos dele e nós é que fazemos dele aquilo que queremos. Por isso, se nós nos organizarmos bem, acho que acabamos por ter tempo para tudo. Claro. Vamos falar de coisas concretas. Quais são os seus grandes objetivos para este mandato de 3 anos? Um mandato de 3 anos que pode acontecer muita coisa. Esperemos que a pandemia desacelere, finalmente, para poderem realizar algumas atividades. Sim, esperemos que a pandemia, de facto, nos deixe trabalhar um bocadinho e deixe os nossos escuteiros ter atividades ao ar livre, que isso, de facto, é que é importante para os nossos miúdos. Os desafios são muitos. O nosso maior desafio, aquele que ficou perdido, por força da pandemia, foi mesmo o nosso ACANUC. Claro. Nós temos muita vontade em realizar o nosso ACANUC. Explique, porque há muitos leigos a ouvir. O que é o ACANUC? O ACANUC é o acampamento de núcleo, que é todos os que reúne os agrupamentos. 44 agrupamentos. Sim, são abertas inscrições para os 44 agrupamentos, para as 4 secções, e fazemos o desafio para que todos participem, como é óbvio. Por isso, o nosso grande desejo é, em 2024, realizar esse ACANUC. Depois temos muitas atividades ao longo destes 3 anos, que vão marcando a atividade cotidiana do núcleo. Nós temos atividades quer para os nossos miúdos, quer também para os adultos, que fazem formação e que também têm dinâmicas de partilha entre eles. Vânia, a verdade é que falou-me do ACANUC, que será realizado em 2024, tem 2 anos ainda pela frente. Este ano, por exemplo, assim de repente, quais são as grandes atividades que têm previstas? Naturalmente falou-me de atividades pontuais, mas há assim algum ajuntamento que queira muito fazer? Nós este ano temos o ACANAC, Acampamento Nacional, que será em Guidanha Nova, em agosto. Prevê-se uma participação de 17.000 escuteiros, 1.000 serão do núcleo de Famalicão. Isto para nós é espetacular. 1.000 escuteiros a participar no ACANAC, daqui do nosso núcleo, é espetacular. E depois, o que é que implica esse ACANAC? Ou seja, as pessoas, os 1.000 escuteiros passam lá alguns dias, são realizadas atividades, encontros? Passam lá uma semana. É uma semana de atividades. Maravilha, não é? É uma maravilha. Aquilo costuma dizer que é uma aldeia de lona, onde os miúdos têm tudo. Têm diversas atividades, onde conseguem... Não sei, eu acho que só quem passa pela ACANAC é que consegue descrever a alegria daqueles jovens, a partilha. Estão escuteiros de todo o país, estão escuteiros muitas vezes participou em vários. Já participei em alguns ACANACs, quer como elemento, quer depois também como adulto.
E é sempre único, é sempre marcante para os miúdos. Marcante, exatamente. Certo, é sempre uma experiência muito marcante. Depois, o Akanuc é digamos, um tentáculo do Akanak. Exato, é uma coisa mais pequeninha, mais nossa, mas também temos por hábito fazer 4 dias de atividades. Atividades também aqui no núcleo de Famalicão, algumas até passam para outros concelhos aqui vizinhos, mas também é sempre uma semana de muitas atividades e é sempre muito participativo o nosso Akanuc. Portanto, o Akanak, isto para não haver confusões com os nomes, é para realizar este ano. É para realizar este ano. A Vânia quer que naturalmente Famalicão esteja bem representado. E estará bem representado. Estes 1000 escuteiros que irão representarão os 44 agrupamentos. Diga-se que estes 44 agrupamentos não pertencem só ao Concelho de Famalicão, mas sim também a Santo Tirso. Exatamente. Nós temos 44 agrupamentos, 39 são aqui do Concelho de Famalicão, 5 são do Concelho de Santo Tirso, e eu penso que não estarão todos representados. Haverá falha de um ou outro agrupamento, mas na sua grande maioria os agrupamentos serão todos representados nesse Akanak. Claro que há sempre uma grande abertura para este género de atividades. São aquelas atividades mais atrativas para os miúdos, sem dúvida alguma, até pela oferta de atividades que têm. Vânia, habituados a conviver muito, os escuteiros são vistos, eu julgo pela maioria das pessoas, como um grupo muito bem organizado, mas que convive imenso, seja em reuniões, seja em atividades. Esta fase de pandemia que está quase a passar, e só faço esta pergunta em relação à pandemia porque convém deixar de falar disto, que é bom sinal, foi muito difícil para vocês, deduzo? Foi difícil porque tivemos que deixar de fazer aquilo que mais gostamos, que é de estar juntos. Lá está. Que é o contacto que temos de proximidade uns com os outros. Deixamos de poder acampar, que é as nossas atividades de eleição, é a vida ao ar livre. E isso para nós foi muito complicado. Mas acho que os agrupamentos também deram uma grande lição, porque souberam adaptar-se, souberam reinventar-se, criaram dinâmicas, e acho que o importante aqui foi não deixar ninguém para trás. Foi que cada miúdo não se sentisse isolado, porque a pandemia já chegou para provocar esse isolamento. Por isso acho Como é que combateram esse isolamento, os mais pequeninos, nomeadamente? Sim, mas os agrupamentos criaram dinâmicas, fizeram reuniões online, por exemplo, fizeram acantonamentos, que é o acampamento em casa, mas depois que tinham atividades de partilha durante o dia. Os agrupamentos lançaram desafios que os miúdos foram fazendo, até as famílias alinharam nesses desafios. Foi engraçado. Como é que descreve, neste momento, passada esta fase menos positiva, e ainda antes desta pergunta, eu acredito que a pandemia também trouxe uma redução ao número de escuteiros em Famalicão, porque é inevitável, as pessoas acabaram por se afastar um bocadinho das atividades que tinham diariamente. Aconteceu convosco? Sim, aconteceu, acabou por acontecer. Nós todos os anos saem e entram miúdos, é normal, claro. Como em todos os organismos, todas as associações. O que aconteceu este ano foi, nos anos de pandemia, foi que não entraram novos miúdos, não é? Como os agrupamentos, em grande parte, tiveram as suas atividades suspensas, claro, porque não pudemos realizá-las, e então deixaram de entrar esses miúdos novos. E pronto, tivemos a quebra do efetivo, foi um facto. Mas agora que as coisas... aconteceu aqui em todo lado. Aconteceu a nível nacional. Isso, desengane-se quem pensa que foi uma coisa só de Famalicão, que não foi. Claro que não. Mas agora as coisas já estão a voltar aos pouquinhos e estamos a receber muitos miúdos, o que é interessante perceber que se calhar este bocadinho que estivemos fechados deu para também as pessoas conhecerem um bocadinho mais o nosso movimento, pelas iniciativas que fomos criando, e os pais também se foram percebendo que se calhar é uma mais-valia mesmo para os miúdos este nosso movimento. Eu ia dizer exatamente isso. Ironicamente, se calhar a pandemia trouxe-vos outro lado, que foi os pais perceberem a importância das crianças irem para o ar livre. Sim, as crianças estarem ao ar livre e não estarem sozinhas. E não estarem sozinhas, isoladas, não é? Sim, que isto aqui é essencial, é fundamental, não é? Agora sim, essa pergunta, a poeira está a pousar. Como é que descreve o movimento escutista em Famalicão? Eu sei que uma das expressões que tem é super dinâmico, não é? É. O Concelho de Famalicão, eu costumo dizer que é um concelho que mexe. Não é? Nós temos um concelho muito ativo e então os escuteiros... Em várias áreas, não é? Em várias áreas. Então os escuteiros também são prova disso. Nós temos diversas atividades. Os agrupamentos são muito dinâmicos, têm diversas atividades. Por exemplo, este ano, que é assim a grande retoma de atividades, temos uma série de agrupamentos que vão comemorar os seus aniversários com acampamentos. Este próximo fim de semana, por exemplo, já se vai realizar um acampamento de grande dimensão em Famalicão, com o aniversário de um agrupamento, e outros seguirão. Por isso, temos diversas atividades ao longo do ano. Portanto, para além do núcleo de que é chefe, há também um conjunto de agrupamentos, que são 44, que se movimentam muito bem. Ou seja, naturalmente que isto é tudo uma força comum,
mas que se movimentam muito bem. Sim, nós tentamos todos remar no mesmo sentido, Claro. mas isto só é possível porque temos adultos nestes agrupamentos que são de facto espetaculares e que fazem a diferença, não é? E conseguem, no meio das adversidades, muitas vezes, fazer milagres nos agrupamentos e dar a volta por cima. Desculpe interrompê-la, Vânia, eu sei que essa é uma das suas maiores preocupações, que é a falta de adultos para voluntários. acompanhar. Sim, sim. Esse é um problema de alguns agrupamentos. Aproveitemos esta conversa para alertar as pessoas. Isso é um problema com que alguns agrupamentos nossos se debatem, é que para fazer face aos desafios que hoje em dia nos são colocados à frente, é a falta de adultos voluntários no CNE. Sim, alguns agrupamentos sei que têm grande dificuldade nesse sentido, mas os adultos voluntários, que lá está, para quem nos está a ouvir e que não sabe, são aqueles que ajudam depois a orientar os mais pequeninos. Sim, são os dirigentes. Agora, eu estou a ouvir, nunca andei nos escuteiros, não conheço as vossas metodologias. Posso ser uma adulta voluntária? Pode sim, claro que sim. Nós temos um recrutamento de adultos e é uma coisa que hoje em dia é perfeitamente natural. Há formações, naturalmente. Há formações, passam por um plano de formação que está muito bem elaborado e que vai fazendo essa triagem mesmo e vai alertando as pessoas se de facto é isto que querem, se não querem. E é um programa de crescimento, também de desenvolvimento a nível pessoal dos adultos e acho que é um grande desafio. Sim, naturalmente que tendo aqui em conta que, especialmente para quem nunca foi escuteiro, acredito que seja um desafio ainda maior. Seja um desafio, é um grande desafio. É o facto de perceber essencialmente que deixamos muitas vezes a nossa vida de lado para acompanhar os miúdos. Sente que o movimento escutista é acarinhado em Famalicão, ou seja, aqui começa sobretudo pelas entidades oficiais, depois vamos aos pais, que são aqui um motor essencial. Sim. Mas comecemos pelas entidades oficiais e por tudo aquilo que me faz movimentar, juntas de freguesia, associações, Câmara Municipal. Sente que o movimento escutista é acarinhado? Sim, muito acarinhado. Nós temos um forte apoio do nosso município e isso vê-se nas atividades que fazemos e sempre na presença da estrutura e estão sempre, nos acompanham e são sempre um grande suporte às nossas atividades. Dos agrupamentos, as juntas de freguesia também. Também estabelecemos várias parcerias com outras associações na realização de diversas atividades. Por isso, sim, nós somos um movimento muito acarinhado no seio do nosso núcleo, do nosso Conselho de Famalicão. Sim, porque vocês, muitas das atividades que desenvolvem também são em parceria com outras associações que vos pedem ajuda, ou estou enganada? Sim. Muitas vezes nós recorremos a eles e eles também, quando precisam, recorrem a nós. Isto é um trabalho que não pode ser feito isoladamente. Claro. Só assim faz sentido o nosso envolvimento na comunidade. E os pais, os educadores, continuam a ver mais-valias neste método de Baden-Powell? Ou seja, acha que quando um pai, atualmente, um pai, quando procura os escuteiros, sabe de que é que se está a falar? O que é que significam os métodos de Baden-Powell, quem deu origem a tudo isto? Sim, eu acho que sim. Acho que quando nos procuram já têm uma mínima ideia daquilo que se trata. Se não têm, é fácil fazermos um pequeno desafio. Por exemplo, nós imaginemos a sociedade que temos hoje. É uma sociedade bastante consumista. Cada vez os nossos jovens são mais ligados às tecnologias e vivem para si mesmos, fechados em si mesmos. Se imaginarmos que os jovens que fazem parte dos nossos agrupamentos, são jovens que dedicam muitas vezes do seu bem-estar, do bem-estar das comunidades que têm em casa, que vão acampar, que dormem no chão, que dormem em tendas, que às vezes superam obstáculos que não são aqueles que a gente encontra no dia a dia, são outros obstáculos, mas que têm uma capacidade de resolução desses problemas e de dar a volta por cima que é espetacular. Otimistas. São extremamente otimistas. Sabem trabalhar em equipa, que isto é muito importante. Claro. O saber trabalhar em comunidade, o saber trabalhar com o outro. Eu acho que só podemos encontrar mais-valias no nosso movimento e no nosso método. Acredita piamente que um jovem, quando acaba a sua formação, é um jovem diferente? É, sem dúvida. E eu digo muitas vezes que... Acabou de elencar uma série de diferenças, Eu digo muitas vezes que o nosso objetivo não é formar dirigentes. Nós não estamos cá para formar dirigentes. Nós estamos cá para formar jovens. Jovens capazes... Pessoas boas. Sim, jovens capazes de enfrentar a sociedade de uma maneira diferente e com aquele grande desafio que o BP nos deixa, que é deixar o mundo um pouco melhor que aquilo que o encontramos. Esse é o nosso grande desafio. Eu acho que para quem é pai ou mãe
educador, ouvir o meu filho vai para os escuteiros, fica uma pessoa melhor, naturalmente que é logo o motor, o grande motor, porque todos nós queremos que os nossos filhos sejam boas pessoas. Claro, bem, nós não fazemos milagres, não é? Sim. Mas, o dever de escuta começa em casa e o grande papel também vem de casa, dos pais como educadores. Claro. Nós damos aqui ferramentas e ajudamos-os a crescer de uma forma sustentável e progressiva, tendo em conta o seu desenvolvimento pessoal em várias vertentes. Vânia, falamos até agora de coisas muito positivas. Pergunto-lhe, há pouco falávamos em off sobre o vosso, o vosso espaço aqui em Famalicão, que é em Gondifelos, no Parque de Escuteiros de Gondifelos, espaço que vos foi cedido. Antes de falar desse espaço e das coisas positivas, quais são as maiores grandes, ou as grandes dificuldades, maiores grandes não, mas as grandes dificuldades com que se colocam ao escutismo famalicense? Bem, pronto, já referi que é o facto de não termos adultos, os adultos necessários em muitos agrupamentos. Outra dificuldade com muitos se vão deparando agora, no pós-pandemia, foi algumas dificuldades financeiras também, porque os agrupamentos estiveram encerrados e não puderam fazer aquelas habituais campanhas de agregação de fundos que a gente muitas vezes encontra, os escuteiros a vender isto, porque fazem aquelas atividades para custear as atividades que realizam com os miúdos. E deixaram de as fazer. Claro. E alguns custos também tiveram ao longo da pandemia, porque são custos fixos que têm com a manutenção das sedes e dos agrupamentos. E alguns agora, deparam-se com algumas dificuldades, porque lá está, surgem grandes atividades, surgem grandes projetos, aqui num curto prazo, como é o caso do ACANAC, e pronto, mas acho que estão a começar a dar a volta por cima, se estivermos atentos. O núcleo dos escuteiros tem aqui um papel também de ajuda? Sim, sempre que formos solicitados, sempre que algum agrupamento nos diz, olha, precisamos de ajuda, nós cá estamos para apoiar, só assim faz sentido. Quais são as suas perspectivas? E agora falo de uma forma mais global. Naturalmente que já sabemos que há diversas atividades que quer realizar, mas quando pergunto-lhe, e quando lhe faço esta pergunta no sentido de perceber, quando pensa para si o que é que eu quero para estes 3 anos, quais são as palavras que lhe ocorrem, Vânia? Para já eu não faço este percurso sozinha, eu faço este percurso com uma equipa de mais 8 escuteiros, incluindo o nosso assistente de núcleo, que nos acompanha também em todas as atividades e em todo o nosso percurso. Por isso isto é uma tarefa que é partilhada. A minha equipa, eu costumo dizer que são queiro-me do céu, porque eles são um grande suporte deste trabalho que eu vou desenvolvendo aqui no nosso núcleo. E as expectativas, tendo essa equipa, tendo o núcleo que temos, que é um núcleo bastante ativo, as expectativas são muito altas. Sim, tem que ser. Não podemos ter a fasquia muito baixa. Aproveito essa sua resposta para voltar à anterior, que é o facto de terem aquele espaço em Gondifelos, é maravilhoso. Ou seja, já me disse também ainda há muito lá a fazer, sim, mas é uma mais-valia terem aquele espaço. É uma mais-valia e é um espaço que, curiosamente, agora tem sido muito procurado. E até na sua grande maioria por agrupamentos que não são aqui da região de Braga. São agrupamentos que até vêm de fora, de outras regiões do país, o que é espetacular, o que é fantástico. Portanto, o que é que lá falta fazer para ser o ideal? Falta fazer muita coisa. Falta fazer muita coisa. Temos que criar algumas infraestruturas ainda, mas eu acho que o essencial está lá. O essencial... A natureza? Sim, que é espetacular. Quem não conhece o nosso campo, acho que todos os escuteiros deviam conhecer, porque é mesmo fantástico. E pronto, temos as infraestruturas básicas para fazer os acampamentos, por isso acho que o essencial está lá. Por isso eu convido toda a gente a fazer lá, todos os escuteiros, todos os agrupamentos, a conhecer o nosso campo e a fazer lá atividades. Eu vou terminar a nossa conversa com falar um bocadinho do seu percurso nos escuteiros. Já há pouco me disse que começou aos 9 anos. Para quem não sabe, foi em Gavião, no agrupamento de Gavião. Exatamente. Quando olha para trás, o que é que se recorda desses primeiros tempos? Recordo-me quase tudo. Recordo-me Até porque não passou assim tanto tempo. Já passou algum tempo. Bem, na verdade, já passou algum tempo. Mas foi uma entrada muito esperada. Eu queria muito entrar nos escuteiros. O meu pai já era dirigente, foi dirigente durante muitos anos, foi um dos fundadores do agrupamento de Gavião. E então eu andava ali sempre a pedinchar porque eu queria muito entrar nos escuteiros. Mas não havia meninas na altura em Gavião. Só surgiram precisamente no ano em que eu entrei e eu fui das primeiras meninas a entrar. E pronto, fiz todo o meu percurso escutista, fui lobita, fui exploradora, pioneira, caminheira e depois fiz a minha promessa de dirigente já há alguns anos também, foi em 2003,
que fiz a minha promessa de dirigente e desde lá continuo no agrupamento. Foi muito objetiva, mas eu quero que vá mais fundo. Ó, Vânia, quando olha para trás, quais foram os momentos que mais a marcaram? Várias atividades. Cada atividade nos deixa sempre alguma coisinha, nos deixa uma marca. Eu lembro-me da participação no Jamboree Mundial, que é um acampamento mundial para escoteiros, que eu participei quando era pioneira, na Holanda, e que foi fantástico. Eu nunca mais vou esquecer aquela atividade, como é óbvio. Lembro-me a primeira vez que, como chefe de unidade, levei os lobitos ao Akanak, ao acampamento nacional. A responsabilidade de levar 16 crianças a um acampamento nacional, e que me tirou muitas vezes o sono, mas que me marcou. A ida do meu agrupamento a Roma, nós levamos o meu agrupamento todo a Roma, numa viagem que de certeza que ficou na memória de todos aqueles que participaram. São atividades que me marcaram e todas elas me fazem crescer um bocadinho mais. E fizeram chegar aqui, não é? E fizeram chegar aqui também fizeram chegar aqui, é certo. Mas eu diria que todas as atividades, às vezes aquela mais simples, são muito gratificantes. E depois, nesta fase já como dirigente, às vezes aquele sorriso daquele miúdo no final da atividade faz toda a diferença. É o que vale a pena. Sem Vânia, dúvida. Para terminar, peço-lhe, um pai, uma mãe está a ouvir-nos, uma criança está a ouvir-nos, o que é que tem a dizer para dizer venham para os escoteiros? Venham conhecer-nos, essencialmente. Se têm dúvidas, se estão naquela, será que eu vou gostar, será que não vão gostar, venham conhecer-nos. Eu tenho a certeza absoluta que depois da primeira vez vão gostar de certeza. Vamos fazer montes de atividades, os escoteiros fazem montes de atividades ao ar livre, vão ganhar amigos para a vida, sinceramente. São pessoas que vos vão acompanhar sempre. Nós temos esta fraternidade entre nós que é espetacular. E eu relembro sempre as palavras que o nosso chefe nacional disse na nossa cerimónia de tomada de posse, que nos deram um certo conforto à equipa que acabou de tomar posse, foi que no movimento nós temos uma coisa espetacular, é que nunca caminhamos sozinhos. E no escotismo é isto, nós nunca estamos sozinhos. Por isso eu acho que esse é o maior desafio que podemos dar e o maior desafio que podemos lançar aos nossos jovens é que, pelo menos aqui, vocês nunca estarão sozinhos. E será sempre uma aventura cada atividade. Fica essa bela mensagem. Muito obrigada, Vânia, por conversar connosco e aceder a esta nossa conversa. Fica essa bela mensagem de Vânia Pereira, que é chefe do Núcleo dos Escoteiros de Famalicão há praticamente 2 meses e que deixa essa mensagem àqueles que queiram ousar vir conhecer os escoteiros. Pelo menos nunca estarão sozinhos.